O pastor escocês Andrew Bonar disse o seguinte: permaneçamos tão vigilantes depois da vitória quanto estávamos antes da batalha. Esse conselho se encaixa muito bem neste capítulo. Depois de ter vencido os midianitas, os desafios de Gideão não terminaram. Você está no canal Bendito e hoje nós vamos ver como Gideão reagiu diante de algumas situações difíceis depois de vencer os midianitas. Vem comigo! Os homens de Efraim entraram na batalha quando Gideão os chamou para interceptar os midianitas que fugiam. Eles capturaram e mataram 2 príncipes midianitas, Oreb e Zeeb. Mas eles ficaram muito aborrecidos porque Gideão não os chamou antes do início da batalha. Ora, a tribo de Efraim era uma tribo grande e importante, ficando apenas atrás da tribo de Judá. Isso fazia dos efraimitas um povo orgulhoso. Gideão havia chamado apenas as tribos de Manassés, que era a sua própria tribo, e as tribos de Azer, Zebulon e Naftali. Mas diante desse impasse, não foi difícil para Gideão dar uma resposta lisonjeira aos homens de Efraim. Ele lhes disse que a captura dos 2 príncipes midianitas tinha sido um feito maior do que qualquer outro. Isso deixou os efraimitas satisfeitos e Gideão e seus 300 puderam se concentrar na sua tarefa principal, que era capturar os 2 reis midianitas que haviam escapado, sabendo que se eles os capturassem e os matassem, o poder dos midianitas seria enfraquecido e, por fim, subjugado. Eles então perseguiram os 2 reis, Zeba e Salmuna, por uma longa distância. Dá para imaginar como eles estavam cansados. Gideão então foi pedir alimento ao povo da cidade de Sucote, mas eles recusaram porque não acreditaram na capacidade de Gideão de derrotar os 2 reis midianitas. Então Gideão foi ao povo de Penuel ou Peniel e recebeu a mesma resposta. Podemos imaginar o quanto isso foi desanimador tanto para Gideão como para os 300 que estavam com ele, cansados de tanto batalhar. Quando nos propomos a fazer a obra de Deus, muitas vezes a resistência que nós enfrentamos vem das pessoas mais próximas, mas nós não podemos permitir que isso desencoraje o nosso trabalho e nem que tire o nosso foco. Enfim, com ou sem a ajuda do povo de Sucote e do povo de Penuel, Gideão sabia que venceria a batalha. No entanto, ele prometeu punir as cidades que se recusaram a ajudar o pequeno exército de Israel naquele momento tão difícil. Gideão continuou a perseguição na força do Senhor e liderou o seu exército em um corajoso ataque surpresa. Desta vez, eram os 300 atacando 15.000 midianitas, que ainda estavam vivos. Eles os perseguiram e derrotaram todo o exército. Gideão e seus homens lutaram até que a batalha foi vencida e os 2 reis foram capturados. Depois, ele voltou a Sucote e a Penuel para punir aqueles homens conforme ele havia prometido. Aparentemente, Gideão açoitou publicamente os líderes da cidade de Sucote com espinhos e sarças como um método de repreensão pública. Depois, ele derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. O próximo passo de Gideão era punir os 2 reis midianitas que eles haviam capturado. Aparentemente, esses 2 reis foram responsáveis pela morte dos irmãos de Gideão, e ele queria que isso fosse conhecido e confessado antes que eles fossem executados, como aconteceu logo em seguida. Depois desses eventos, Gideão se tornou tão benquisto que o povo lhe pediu para instituir uma dinastia, que era algo totalmente novo para a nação de Israel. Seria uma forma de compensar Gideão pelo que ele havia feito por eles. Também seria um tipo de liderança que poderia mobilizar mais facilmente as tribos contra possíveis invasores no futuro. Gideão rejeitou a oferta generosa por um motivo muito simples. Ele não tomaria o lugar de Deus. Todo israelita sabia que o propiciatório no tabernáculo era o trono de Deus, de onde ele reinava no meio do seu povo.
E aqui cabe uma palavra para todos aqueles a quem Deus levantou para liderar. Sua liderança deve sempre estar debaixo da soberania divina. Seu objetivo nunca deve ser substituir o governo de Deus, mas interpretá-lo e levar o povo a reconhecê-lo e a submeter-se a ele. Isso serve para qualquer tipo de liderança. Gideão deu a resposta certa. Suas palavras foram louváveis, mas fica difícil entender o que ele fez em seguida. Depois de rejeitar o trono, ele passou a viver como um rei. Os versículos 29 a 32 descrevem o estilo de vida de um monarca e não o de um juiz ou de um oficial militar reformado. Gideão tornou-se um homem rico, em partes pelos despojos da guerra e em partes pelos presentes que ele recebeu do povo. Teve muitas esposas e pelo menos uma concubina. Suas esposas lhe deram 70 filhos e sua concubina lhe deu um filho, a quem Gideão colocou o nome de Abimeleque. Uma regra geral é que os líderes cristãos que vivem das contribuições do povo de Deus devem viver no nível do seu próprio povo, nem abaixo e nem acima. Além de tudo, Gideão ainda tentou assumir as funções sacerdotais. Ele usou o ouro que recebeu do povo, em torno de 20 quilos no total, e fez uma estola sacerdotal, uma vestimenta parecida com aquela que era usada pelos sacerdotes em Israel. Ele colocou a estola sacerdotal em sua cidade, em Ofra, e assumiu um papel inadequado de liderança religiosa. Enfim, a nação de Israel caiu na idolatria porque fizeram da estola sacerdotal um objeto de adoração. E isso se tornou uma armadilha para Gideão e também para a sua família. É claro que Gideão, como soldado e juiz corajoso, merecia honras e recompensas, mas ao que parece, o plano de aposentadoria dele foi um tanto extravagante. Gideão perdeu uma grande oportunidade de realizar uma reforma e talvez até trazer um reavivamento sobre a nação de Israel. No que se refere à segurança da nação, o governo de Gideão como juiz sobre Israel foi um sucesso. A terra ficou em paz por 40 anos. Mas, assim que Gideão morreu, os filhos de Israel novamente se envolveram no culto a Baal e fizeram de Baal-Berite o seu Deus. Além disso, não foram nada bondosos com a família de Gideão. E a pergunta que não quer calar é: o que causou o declínio espiritual de Gideão? Ele começou sua história como um servo humilde e dependente de Deus, mas se tornou uma celebridade. O resultado disso foi o declínio dele, da sua família e da sua nação. Por isso, eu volto à frase do pastor Andrew Bonar que eu mencionei no início. Permaneçamos tão vigilantes depois da vitória quanto estávamos antes da batalha. Os resultados do declínio de Gideão se refletiram na sua família, principalmente depois da sua morte. É o que nós veremos no próximo capítulo, quando entra em cena o filho da concubina de Gideão, Abimeleque. E eu espero você amanhã aqui no canal Bendito. Antes de sair, deixe o seu like e se ainda não se inscreveu, agora é a hora. Deus te abençoe e até amanhã.